Meus irmãos, meu testemunho está baseado aqui no Mateus 24, no qual fala que Jesus falou da vinda de Jesus. Um dia eu estava, num profundo sono, quando de repente eu fui tomado pelos acontecimentos. Aquilo para mim foi como se eu estivesse dentro do sonho. Era muito real o que eu estava presenciando ali. E eu me lembro que eu estava numa rua e eu fui subindo umas escadarias, porque em cima, no andar de cima, havia um salão, uma igreja enorme. E ela estava cheia de pessoas. E pelas palavras do pastor, que ele estava ministrando ali no momento, dava para ver que era meia-noite. Porque ele disse assim, bem, meus irmãos, já vai dar meia-noite. E eu percebi que era o Réveillon, quando se passa do dia 31 de dezembro para o outro ano. E ele falou, vamos ficar de pé, vamos fazer a oração, vamos passar esses minutos, poucos minutos, vamos passar em oração, ali antes dos fogos, né? E eu fiquei de pé, mas me despertou um certo sentimento na minha mente, porque ao olhar para aquelas pessoas, para os jovens, para as pessoas, eles não estavam devidamente trajando roupas de festas, o qual, a casa do Senhor, sempre, todos os dias nos cultos, é considerado como uma festa. E nós deveremos estar ali bem vestidos, bem arrumados, com roupas elegantes, mesmo que não seja nova, mas tem que ser com roupas compostas. E aquelas pessoas não estavam. E me despertou um sentimento assim, poxa, como eles vão se ajoelhar e se abaixar com essas roupas tão curtas, como se estivessem ali seminuas. E eu pensei, vou abaixar, vou fechar os meus olhos. Eu não quero ver essa cena, esse momento. E ali eu fechei os meus olhos. Quando de repente a gente estava orando, houve uma claridade imensa, um flash muito forte, que iluminou a minha mente, os meus olhos. E aquilo me perturbou, eu fiquei preocupado. Então eu pensei, eu vou abrir os meus olhos para ver o que está acontecendo. O que será? O que houve nesse momento? Então eu notei que na minha frente havia um espaço de cadeiras que estavam vazias, que antes elas estavam completas de pessoas. Eram cadeiras brancas, daquelas de plástico, que tem, nas igrejas. E então, aquilo me incomodou, eu chamei as pessoas que estavam do meu lado, bati nos ombros delas e perguntei, veja lá na frente, você está vendo aquilo? Eles diziam, o quê? Eu não estou vendo nada. O que tem lá? Eu falei, olha as cadeiras. Antes elas estavam preenchidas de pessoas e agora elas estão vazias. E bem, ali eu terminei aquelas palavras, não quis mais dialogar com aquelas pessoas e eu desci correndo, desesperado, descendo aqueles degraus, as escadas, indo para a rua. Eu ia gritando, desesperado, como se eu estivesse descabelando, assim, puxando os cabelos da cabeça, e muito triste, e gritando alto. E eu dizia, meu Deus, Jesus voltou, Jesus voltou. E eu fiquei. Então, eu me deparei que na minha frente, bem distante, tinha pessoas também desesperadas, aquele alarme, aquela gritaria, aquele desespero. E
Aí então eu fiz um sinal para eles, dei com a mão, chamei, pessoal, volte aqui. Não adianta mais ficar em desespero. Vamos voltar lá na igreja, vamos falar com o pastor. E aí nós retornamos, subimos as escadas. E lá no final do salão, eu notei que as cadeiras estavam todas juntas e já estava acontecendo uma reunião. Eles estavam discutindo e apontavam o dedo para o pastor e dizia: a culpa é sua, pastor. Nós ficamos aqui porque o senhor não nos ensinou direito. E aí houve o arrebatamento e nós ficamos. Porque o senhor não nos ensinou como devia ser feito, como se nós deveríamos comparecer na casa do Senhor, na presença do Senhor, como nós deveríamos adorar o Senhor, né? De coração limpo, em santidade. Mas aí eu fui chegando próximo, eu pedi permissão, licença para entrar na conversa deles, e eles eram líderes, ali havia pastores do corpo de Cristo ali da igreja, e eles pararam para me ouvir, e eu disse: pastor, não adianta mais ficar discutindo, o que já foi, passou. Agora nós temos que nos preparar, porque vai vir a perseguição, né, contra os cristãos, porque está escrito na Bíblia, que Jesus falou: ai daquele dia, ai das grávidas, tomara que isso não aconteça no sábado. E ele disse, não, se você estiver no telhado, não desça para pegar a sua capa. Ou seja, as pessoas têm que fugir para os campos, para as montanhas, para as florestas, por causa da grande tribulação que elas vão sofrer, né, meus irmãos? E eu quero deixar meu alerta aqui. Eu não estou aqui para criticar, meus irmãos, placa de igreja de A ou B, de denominação, de doutrinas de igreja. Eu só estou contando o meu sonho, como aconteceu, como foi esse meu despertamento. Talvez eu tenha alguma coisa comigo, né, que está em falta com Deus. E Deus me deu esse sonho para alertar. Eu espero que ele seja de alerta para vocês também que estão vendo esse testemunho. Porque eu creio que, dependendo da igreja, da placa, da denominação, dentro de cada igreja, essas igrejas são o corpo de Cristo, são os membros de Cristo. E dentro de cada uma delas vai ter pessoas escolhidas por Deus. Porque tem pessoas que estão com a palavra de Deus na mão, elas estão analisando, elas estão vendo o que é certo e o que é errado, como se deve se comportar em santidade na casa do Senhor. Porque o Senhor Jesus disse: sem santidade ninguém verá a Deus, né? E assim eu termino esse meu pequeno testemunho, que ele venha servir de alerta para muitos. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.